Oi meninas, meu nome é Brenda e eu criei esse canal porque eu tava pesquisando um pouco no YouTube sobre gravidez e tal, e eu também queria guardar os momentos da minha gravidez, ainda mais agora que eu dei uma melhorada bastante nela, guardar os momentos do chá de bebê, eu queria fazer diário de gravidez e aproveitar para guardar, até que agora passou bastante tempo, eu tô com 5 meses já. Mas porque eu queria fazer antes, só que eu tava passando muito mal. A minha gestação do primeiro mês até o quarto foi bem difícil. Então, agora que eu dei uma melhorada, eu achei bem legal fazer pra poder, principalmente, como eu disse, guardar as lembranças da gravidez, porque foi muito difícil e apesar de ser muito difícil, tá sendo maravilhoso. Começou que eu tava já uma semana praticamente com a minha menstruação atrasada. Mas eu tava suspeitando que eu poderia estar grávida antes, porque foi em dezembro que eu descobri, em dezembro que eu engravidei e na virada do ano eu vomitei muito e eu tinha tomado um porre. E eu achei que fosse por causa do porre, mas na verdade não era, mas eu nunca vomitei por porre, então eu já. Peraí, vomitei. Mas aí eu deixei, deixa pra lá. E eu sou casada, eu moro. Casada não, eu moro junto com o meu. Eu considero casada. Com o meu. Com o pai da minha filha. Já era 5 meses, a gente morava junto. E tava atrasando. E eu falei pra ele, eu acho que eu tô grávida. Aí a gente foi no shopping e aí eu comprei um teste. Eu queria comprar um teste bom, porque não queria comprar de palitinho. Porque eu já tive suspeitas antes e fiz do negativo. Eu fiquei com medo porque falaram pra mim que tem falso negativo. Aí eu quis comprar um teste bom, aí eu comprei aquele um digital, só que não, eu queria comprar o Clear Blue. Só que eu não tava com dinheiro no dia, então eu comprei um digital um pouco melhor do que aquele de palitinho. E eu tava muito ansiosa, muito ansiosa. A primeira coisa que eu cheguei em casa eu fiz foi o teste. Eu não esperei no dia seguinte, que tava lá pra esperar. E na hora que eu botei, já logo subiu os 2 palitinhos, já logo comecei a chorar. Porque, tipo assim, eu fiquei meio desesperada na hora, porque eu só tinha 5 meses morando junto com o pai da minha filha. Eu já vou fazer 3 anos com ele, mas era o começo da nossa relação morando junto. E não eram nossos planos para agora, porque a gente queria começar a planejar o casamento, comprar nossa casa, conquistar nossas coisas primeiro, para depois pensar em ter um filho, uma filha. Então, e eu tinha acabado de arrumar um trabalho, era meu primeiro emprego, entendeu? Então, pra mim, e quando eu descobri, eu fiquei em choque. Ele me apoiou bastante. Eu não queria na hora, eu não acreditei, né? Mas eu tava. Eu trabalhava numa cachaçaria e, se eu não me engano, tinha uns 2 meses. Ia pro segundo mês que eu trabalhava, passou o dezembro, chegou janeiro, bem no comecinho de janeiro. Eu comecei a passar muito mal trabalhando, não tava conseguindo ficar lá. Tava tendo muita tontura, muito enjoo, muito enjoo. E eu queria fazer o exame de sangue. Então eu falei com meu patrão pra fazer o exame de sangue. Não fiquei no trabalho nesse dia. Aí tudo bem, eu fui, fiz o exame de sangue. Deu positivo, que já sabia, né? Aí eu voltei pra casa, passou um tempo, eu não consegui mais ficar no trabalho porque eu tava passando muito, muito, muito mal mesmo. Aí veio aquela carga. Eu moro num lugar, eu morava num lugar que era uma roça. E, tipo, era só eu e meu marido. A gente morava dentro do trabalho, praticamente, entendeu? E era muito difícil pra mim, porque eu ficava sozinha lá, ele descia pra trabalhar, eu ficava sozinha, eu passei muito, muito mal. Então eu tive que pegar e ir pra casa da minha avó, que é muito longe do trabalho. Ficou um pouco de fora de mão pro meu marido ir trabalhar, mas eu vim ficar na casa da minha avó. E eu passava muito mal, gente, aqui, muito, muito mal. Me deu intoxicação de estômago, me deu desidratação também, começo de desidratação, porque eu tava bem no começo. Eu tava com medo porque eu tava bem no comecinho da gravidez, eu fazia muita força pra vomitar e eu só vomitava. Eu comia chorando porque eu ficava com medo da minha bebê não ter nada pra comer. E eu fui parar na emergência várias vezes. E eu já tava com medo do médico querer me internar. Até que minha mãe veio comigo e me levou na emergência mais uma vez. Chegando lá,
era outro doutor que me atendeu e esse doutor foi maravilhoso. Eu fui atendida 2 vezes com ele, 2 vezes que eu fui na emergência. E eu agradeço a Deus, esse doutor foi muito bom. Ele me passou um remédio que agora eu tomo ele até hoje. O nome é Vonal Flash, não sei se vocês conhecem. Entendeu? Eu tomo 2 comprimidos de 4 miligramas de 12 em 12 horas. E é isso que me ajudou. Abaixo de Deus. Entendeu? Só que quando eu cheguei lá no hospital, eu tava de estômago vazio. E aí o doutor me passou 2 injeções na veia. Junto com soro, se eu não me engano foi bromopida e teve uma que foi pra glicose, que agora eu não me lembro. Só que essas 2 injeções pegou na veia do meu coração e foi muito rápido, porque eu tava de estômago vazio, ele não imaginava que ia dar essa reação. Eu era a única grávida que estava sendo atendida naquela hora. E eu tive uma reação horrível, uma sensação que meu coração ia parar. Eu tava passando muito, muito mal. Eu fiquei desesperada, só queria tirar o soro, só queria ir embora dali. Eu comecei a ficar desesperada, minha mãe começou a ficar desesperada. O médico não sabia o que fazer, porque ele falou que já tava na veia. E aí, a única coisa que ele fez foi aumentar o soro, pro remédio correr mais rápido. Eles aumentaram o soro. E aí, eu fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando, mas a sensação foi horrível, horrível. Eu lembro que eu fiquei maior tempão, me tremendo, uma sensação que meu coração ia parar. Mas graças a Deus deu tudo bem. Depois desse dia eu não voltei mais na emergência por causa de vômito. Eu voltei pra casa e pra vocês terem uma noção mesmo, eu tava bem no começo, tava com 1 mês, mas mesmo tomando remédio eu vomitava ainda. Aí fiz 1, fiz 2, fiz 3 e como eu tava passando muito mal, eu não conseguia sair de casa. Nesse período de 3 meses eu tinha voltado pra casa, pra minha casa lá na roça, eu já tinha saído da casa da minha avó, com problemas familiares. E aí eu voltei pra minha casa, onde estava só eu e meu marido, mas eu já tava um pouco melhor do que eu tava antes, eu já conseguia comer alguma coisa, mas eu sempre vomitava. Aí, por esse fato, eu não consegui marcar meu pré-natal, eu já tava ficando preocupada, porque eu não tava tomando vitamina e em todo lugar que eu ia as pessoas perguntavam se eu tava tomando sulfato ferroso ou ácido fólico. Eu já estava bem preocupada porque eu não tava tomando e eu não tinha ido fazer pré-natal ainda e eu tava preocupada porque eu não tinha feito uma ultrassom e eu tinha passado muito mal. E eu fiquei preocupada, acho que qualquer mamãe ficaria. Só que aí meu pai conseguiu marcar pra mim. Meu primeiro pré-natal foi com 3 meses, foi no final de março. Eu fui, fiz o pré-natal, falei com a médica, já tava um pouco melhor, minha pressão tava bem baixa. Aí a médica falou, passou a minha primeira ultrassom, normal, ela perguntou se eu tinha feito uma ultrassom, eu falei que não, nem a transvaginal eu fiz. Ela me passou a ultrassom normal e me passou a vitamina. Ela me passou a primeira vitamina e eu fiquei bem tranquila depois que eu fui no meu primeiro pré-natal e continuei tomando meu remédio de pra vômito. E daí começou a melhorar a situação. Eu comecei a ter desejo, de vontade de comer, mas certas coisas eu não conseguia comer. Arroz e feijão eu não consigo pôr na minha boca até hoje. Entendeu? E já comecei a melhorar, melhorar. Aí eu fui pros meus 4 meses, fiz minha primeira ultrassom, vi que a minha bebê era uma menina, é minha Ana Manuela. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu fiquei chateada pelo meu marido não poder ter ido comigo. Mas minha sogra foi, minha irmã foi bem legal, a gente viu a Manuzinha. E agora que eu entrei nos 5 meses, meu enjoo já foi embora, não tem mais nenhum enjoo. Mas dos 4 meses até os 5 meses eu tive prisão de ventre, porque minha bebê tava sentada, né? Eu vi na ultrassom que ela tava sentada, aí eu falei pra médica, ela passou um laxante pra mim e agora eu já tô conseguindo no banheiro normalmente, porque eu tomo esse laxante de noite. Agora eu vou no banheiro tranquilo, normal. Ela falou que por eu, pra minha bebê tá sentada, ela tá pressionando meu intestino, então é normal. Agora, o que eu tenho sentido só é minha barriga bem dura, né? Porque ela tá começando a crescer, eu sou magrinha, minha barriga não aparece direito. Todo mundo fala, ah, você tá grávida? Tá grávida nada, nem aparece agora, que minha barriga tá começando a aparecer com 5 meses. Mas tô muito feliz, entendeu? Agora eu tô bem feliz mesmo, porque eu saí lá da roça onde eu tava, como eu falei pra vocês, agora eu tô vindo perto da minha mãe onde ela mora, porque eu não queria ficar lá, minha gravidez toda, eu tava sozinha, eu tava me sentindo sozinha, porque meu marido trabalhando, e eu ficava sozinha em casa o dia inteiro.
E também no meu resguardo, quando meu bebê nascesse, eu tava pensando como é que ia ser, eu longe de todo mundo. Então eu consegui vir pra perto agora, tô perto de todo mundo, então agora eu tô bem feliz. E julho vai ser o chá de bebê e eu vou começar a planejar isso com a minha sogra. E eu tô muito, muito, muito feliz mesmo. Segunda-feira eu vou fazer, talvez segunda ou na terça eu vou fazer minha morfológica pra me ver minha bebezinha direitinho. Entendeu? Eu quero gravar isso pra vocês, eu quero muito, 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 muito. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu já ganhei uns presentinhos pra ela e comprei umas coisinhas e vou fazer um vídeo. Agora no próximo vídeo vai ser sobre isso, mostrar pra vocês as roupinhas que eu comprei e as que eu ganhei já. E eu vou mostrando pra vocês a minha gravidez, como é que vai ser. Agora tem na reta pra 4 meses, né? Já cheguei na metade. Eu queria ter gravado antes, eu queria ter aproveitado antes, mas não aproveitei. Então eu quero aproveitar agora tudo que eu não aproveitei antes, gente. E é isso. Tchau pra vocês.